Já de volta com o programa Passando a Limpo, né? Você já está vendo aqui, Álvaro, isso aí, joia, o deputado Abílio. Eu estou aqui numa discussão com o deputado Abílio. O deputado Abílio, toda vez que vem aqui, ele quer bagunçar o programa Passando a Limpo. Ele está acostumado, já bagunçou muito na Câmara Municipal aqui em Cuiabá. Sim. Aliás, eu quero perguntar para você se você está brigado, se você está com as relações cortadas com o presidente Chico 2000. Você não aguenta o Chico 2000, Abílio. Você não aguenta. Daqui a pouco nós vamos conversar. Aí ele vem aqui, eu arrumo a sala para ele sentar, ele fala assim, não, Aguinaldo, eu quero ficar em pé. Aí pronto, aí bagunçou o coreto aqui. A produção ficou a tarde inteira, né, Aguinaldo? Bem-vindo, Abílio, tudo bem, deputado? Obrigado. A produção do ficou a tarde inteira arrumando para receber ele. Né? Ele chega aqui, não quer sentar, quer ficar em pé. Uma água destelada, uma água especial. Então vamos ficar aqui pertinho, aqui do Passando. Então foi por isso que você ligou na última hora para mim? Foi por isso. Porque o convidado especial não veio, aí você falou, vai ter que ser o Abílio. Vai ter que ser o Abílio. Isso aqui tudo era para outro convidado. Era para outro convidado aí. Tudo bem, deputado? Tudo jóia? Bem, graças a Deus. Segunda-feira, normalmente, os deputados federais e senadores estão nos seus domicílios, né? Nas suas regiões. Mas terça, quarta e quinta, a presença de vocês lá é imprescindível, né? Sim. Aliás, tem gente reclamando que vocês estão trabalhando pouco lá. Vocês deveriam trabalhar de segunda a sexta-feira. Pois é. Nós trabalhamos 24 horas, pelo menos Sim. Os que trabalham. Trabalhamos praticamente 24 horas todos os dias. Sim. O trabalho não é só dentro do parlamento. Sim. Não é só dentro da Câmara. Por exemplo, eu estava fiscalizando a UPA durante esse final de semana, fiscalizando as unidades de saúde. Hoje mesmo a gente foi lá no velho pronto-socorro de Cuiabá, com várias ações propositivas à população. Então, o trabalho do parlamentar não se resume ao período que ele está em Brasília, que é de terça a quinta. Certo. Mas sim, aqueles que querem trabalhar, trabalham com a fiscalização nos outros dias e trabalham com outras atividades. Perfeito. Álvaro, se deixar nesse cenário aqui, nesse enquadramento, fica ruim? Acho que não, né? Se ficar então deixa nesse enquadramento só, porque como nós estamos em pé, eu acho importante para identificação, até o Passando a Limpo está lá no fundo, TV Cidade Verde, porque essa entrevista ela vai ficar gravada. E é importante que fica registrado isso daí, tá? Então pode deixar nesse enquadramento, tá ótimo. O Abílio já sabe como é que ele tem que olhar lá. Abílio... Eu queria fazer um comentário. Pois não. É o seguinte, você fez uma apresentação de algumas matérias que Sim. elas são muito preocupantes para toda a população brasileira, assim como em especial para nós em Mato Grosso que estamos passando por isso. O que tem ocorrido em Confresa, o que tem ocorrido ali em Rondonópolis, as diversas publicações que estão falando de ataque nas escolas, inclusive aqui em Cuiabá tem denúncias sobre isso. Hoje, inclusive, tem um fato hoje dentro de uma escola particular. Sim, nós ouvimos isso, essas denúncias. Eu recebi muito dessas mensagens. Não sei quem é que está criando alguns perfis falsos e ainda fazendo montagens e colocando na internet. E eu fui perguntado sobre isso hoje. Um jornalista me perguntou, falando, olha, Abílio, o que se dá ao aumento da violência? Por que a gente tem visto isso aumentar significativamente? E eu respondi a esse jornalista da seguinte forma. Quando você vê um presidente da República falando que não tem mal nenhum roubar o celular, quando você vê o ministro da Justiça atacando policiais ou atacando as pessoas que buscam ter sua arma para sua defesa e defendendo os bandidos, defendendo as facções, inclusive fazendo visita a lugares de facção, quando você vê que se defende a violência, mas a violência dos bandidos principalmente, quando você vê que a defesa da violência é a defesa dos bandidos, você vê que isso se reflete na sociedade. Com certeza. Eu conversava semana passada, eu entrevistei o Coronel Assis na 105 FM no Passando a Limpo, e eu questionei ele com relação a essa situação, se essas discussões elas estão como pauta prioritária hoje no Congresso Nacional, na Câmara Federal, e não só essas questões, mas os crimes cibernéticos. Sim. Hoje, por exemplo, nós recebemos a informação, o ministro da Justiça, Flávio Dino, conseguiu localizar 270 contas no Twitter, incentivando
incentivando a violência dentro de escolas. Eu estou falando do Twitter. Por que Twitter? Me preocupou essa informação, porque Twitter é uma rede um pouco mais elitizada, é uma rede um pouco mais voltada para formadores de opinião, um público mais politizado, mais segmentado. Se só no Twitter, hoje, localizaram 270 contas incentivando matança dentro de escolas, meu Deus do céu, o que é que não está acontecendo nessas redes sociais? Infelizmente, a questão que a gente tem que tomar mais cuidado é para isso não virar argumento de regulação de rede social. A gente tem que até tomar cuidado com isso, porque às vezes eles aproveitam dessa situação para querer colocar nas redes sociais a censura. O não é isso. STF está de olho nisso. Claro, inclusive. Com certeza, nós temos que tomar cuidado com isso. Eu acho que a nossa grande preocupação não deve ser qual rede social a pessoa está usando para praticar esses atos criminosos, mas sim encontrar um caminho para combatê-los, aumentar o investimento em tecnologia de ataque cibernético, aumentar... Hoje, por exemplo, até você conseguir identificar um IP de uma máquina, demora, porque você tem que judicializar, entrar no servidor. Então, assim, facilitar o acesso à polícia investigativa. Bom, agora, não criar censuras nas redes sociais. Os mecanismos de censura, a gente é contra. Agora, que tem que se investigar, tem. Tem que aplicar o rigor da lei, principalmente a redução da maioridade penal? Tem. Um rapaz daquele lá, por exemplo, se ele é menor de idade e entrou com uma machadinha na escola, tem que ser preso, tem que cumprir o rigor da lei. Hoje, um garoto de 16, 17 anos sabe muito bem o que está fazendo. Com certeza, eu não sabe tenho muito dúvida bem. disso, Então, a gente não pode baixar a guarda. A gente está pedindo a redução da maioridade penal. Nós estamos pedindo para que aumente a pena desses crimes, que são crimes hediondos. Nós estamos pedindo que haja justiça, assim como também estamos pedindo segurança nas escolas, fortalecimento da polícia militar, fortalecimento do direito da pessoa de se defender. Eu vi semana passada o aquele rapaz lá em Rondonópolis, Sim. por exemplo, que nem ele partiu para cima do outro. Graças a Deus ele ainda não mirou para outra pessoa. Sim. Mas se ele faz isso, não tem ninguém ali com direito de defesa. Com certeza. Essa questão do desarmamento é um assunto que, obviamente, vai voltar à cena das discussões no Congresso Nacional. Há uma insistência muito grande da bancada do governo em desarmar a população. Inclusive, criou-se uma verdadeira celeuma em torno desse assunto, né? Mas o que nós estamos vendo aí... Mas não desarma o bandido. Exatamente, mas é essa a questão, né? Eu vi uma discussão... O ministro da Justiça foi lá no ambiente onde muitos... jovens, inclusive, estão com armas na mão. E ali, ele até chegou a dizer, mas o povo até perguntou para ele, mas o Flávio Dino, e esse pessoal que está com fuzil nas favelas? Ele falou, não, mas aquelas armas são ilegais, aí já não é responsabilidade do Ministério da Justiça. Poxa! Não, na verdade foi um desastre a ida do ministro da Justiça na favela da Maré, que nós bem sabemos lá no Rio de Janeiro é a pior comunidade, né, onde se concentra os bandidos da mais alta periculosidade do estado do Rio de Janeiro. Ainda não ficou claro para nós o que ele foi fazer lá. Mas voltando a essa questão das discussões em torno desses crimes cibernéticos e de tantos crimes que nós estamos vendo acontecer dentro das escolas, que apavora as famílias, que cria uma verdadeira barreira de impedimento da ida de alunos para dentro das salas de aula. Eu estou falando de escola particular, escola pública. Como é que vai ficar isto nesta semana, principalmente onde estes casos se intensificaram? Hoje, por exemplo, tomamos conhecimento de uma escola particular em Manaus, que também teve um aluno lá que feriu uma colega a golpes de faca, hoje, em Manaus, numa escola particular. Quer dizer, aqui em Cuiabá, hoje, uma escola particular também muito conhecida, também sofreu ameaças, ou seja, isso está virando moda agora. Tem que ter um freio nisso, deputado. Olha, primeiro, se dá pela publicidade. Quando a gente vê um ato como esse, ele viraliza na internet, aquele jovem ou aquele rapaz de 17 anos, que às vezes não tem uma cabeça bem ajustada, ele pega aquele modelo e tenta copiar. Então, a partir do momento que há uma publicidade muito maior, como tem acontecido nos últimos dias, o desajustado, ele pega aquele trem e vai copiar. É desajustado ou a Eu estou falando desajustado para não falar o criminoso, o bandido, aquela pessoa que precisa de uma certa punição.
Agora, o que nós também precisamos é que as prefeituras elas copiem modelos de gestão, por exemplo, como o prefeito de Chapecó. Ele colocou ali as portas com o detector de metal, ele colocou ali uma parceria com a Polícia Militar e a Guarda Municipal do município, no nosso caso a Ordem Pública. É possível a Prefeitura fazer isso? É possível a Prefeitura colocar mais câmeras, é possível a Prefeitura colocar equipamento de segurança, eu tenho certeza que as escolas particulares vão fazer isso. É possível a Prefeitura fazer uma parceria com a Ordem Pública para que haja participação não só no monitoramento das escolas municipais, das creches, dos CMEs, etc. Nós estamos falando de mais de 5.300 municípios no Brasil. Mas eu estou dando o exemplo do nosso, e cada município tem que buscar a forma também de ajudar a cuidar do seu município. E eu estou falando do município de Cuiabá como exemplo. A gente não pode só falar, olha, o problema é impossível de solucionar. Não, o problema é possível de solucionar. Mas cada município tem que buscar fazer a sua parte. O Ministério da Justiça alardeou um investimento de 150 milhões de reais para promover segurança nas escolas do Brasil. Mas 150 milhões de reais é pouco, pelo Muito tamanho, pouco. pelo Claro tamanho que é dos pouco. nossos municípios. Então, assim, no município de Cuiabá, por exemplo, dou um exemplo. Aqui em Cuiabá, as nossas creches, CMEs, escolas estaduais e escolas municipais, pode sim ter uma parceria com a Polícia Militar para fazer essa ronda. No município de Várzea Grande, também. Nos municípios do interior, as prefeituras também têm condições de fazer isso. Nós não tem policiais militares, deputado, aqui, lá em Confresa, lá só tinha Mas um aí policial você militar. levanta outro, aí você levanta Tinha outra um questão. policial militar lá. Então, aí você levanta outra questão. Se nós estamos vivendo um período que provavelmente deve se estender aos 4 anos, de aumento da insegurança, nós precisamos que seja prioridade do governo do Estado a segurança. Concurso público, então. E teve. Então, aí cabe ao governador também chamar essas pessoas que foram concursadas. Foi chamada uma demanda agora, eu acredito que deve ser escalonado por motivo até mesmo da academia militar, Sim. que tem um limite de formação, então não dá Sim. para chamar todo mundo de uma vez, mas eu acredito que deve chamar esse pessoal, qualificar esse pessoal. Além disso, as escolas municipais e os municípios podem fazer parceria com aqueles militares que foram para a reserva. Sim. Os militares, tanto do Exército, bem como o da Polícia Militar, do Corpo Bombeiro, de outras entidades militares, eles que podem participar sendo da reserva. Existe já projetos de lei sobre isso, no município de Cuiabá também tem isso, para a Guarda Patrimonial também tem isso, e nós temos uma demanda altíssima, nós temos muitos profissionais na reserva da Polícia Militar, do Exército, que podem auxiliar os municípios nisso. Alguns me parece que já foram até chamados, né, da Polícia Militar para compor, né, a segurança do Estado de Mato Grosso, mas, sem dúvida nenhuma, tanto na Guarda se Patrimonial, pensar tanto na Guarda Patrimonial. E, além disso, o município também, no caso de Cuiabá, que tem ali os agentes patrimoniais, eles também podem ser preparados, qualificados, porte de armas, etc., para ajudar a proteger Uma coisa as entidades. é certa, a área da educação do município e do Estado de Mato Grosso tem que tomar uma providência urgente para proteger as nossas crianças, os nossos alunos. Tem algo muito sério acontecendo e nós ainda não temos ideia da profundidade disso daí. Tem alguma coisa muito grave. Tem aquele caso lá do cara da Machadinha de Blumenau, Sim. participava de um grupo, não Semana participava? passada encontraram um aqui em Cuiabá também. Então, isso também tem que ser monitorado. Com o mesmo vigor, com a mesma rigidez e velocidade que fizeram com o 8 de janeiro, por exemplo. Sim. Então, que tenha a mesma habilidade que o Alexandre de Moraes, que o Flávio Dino e toda a equipe de inteligência deles se unam também para investigar esses atos. Mas tem. Bom, teve, não teve? No dia 8 de janeiro foi tão ágil que no dia seguinte já tinha uma portaria, mas já eles tinha uma ação sabiam e tudo mais. exatamente, ficou claro aí no depoimento de Flávio Dino, lá para o Congresso Nacional, para vocês lá, que ele sabia exatamente, eles sabiam o que ia acontecer no dia 8 de janeiro. Aliás, vai ter CPI ou não vai ter CPI para investigar 8 de janeiro? Porque o governo federal não quer. Então, a CPMI está programada para o dia 18 de abril agora. Sim. Deve ter uma sessão do Congresso, porque é necessário ter uma sessão do Congresso para abrir, que ela é uma CPI mista. Então, Sim. é por isso que é CPMI. É uma entre Câmara e Senado. Então, é a participação dos dois órgãos. Ela deve abrir no dia 18, que o Pacheco prometeu fazer a sessão do Congresso. Tendo Certo. a sessão do Congresso, ela é lida e aberta. Até o dia 18, nós estamos nessa luta, que vai ter o interesse muito mais do governo federal em arrancar assinaturas. Até porque eu não entendi. A ordem já ainda. foi dada para o Senado. O Rodrigo Pacheco já disse, depender dele não tem CPI.
Então, Já o Arthur Nogueira, presidente, Arthur Lira, melhor dizendo, da Câmara Federal, já disse, não, pode vir para cá, porque aqui nós vamos fazer. Então, vai ocorrer. As assinaturas ainda estão suficientes. Já tem quantas, deputado? Já passou de 187, que era o mínimo necessário. 187. Então vai ter. Vai ter. Só tem que esperar abrir a sessão do Congresso, que está programado para o dia 18 de abril. Certo. Poderemos ter surpresa aí nessa CPI? Vai ter muita coisa para acontecer. Certo. Com relação a essas últimas falas do presidente Lula, inclusive foi orientado por toda a sua equipe para não falar mais, não citar mais o nome de Bolsonaro, nem o nome do senador Moro, Sérgio Moro, né? Isso, obviamente, reflexo das últimas semanas, daquelas falas tristes que foram amplamente divulgadas no cenário nacional. A conversa que se tem é que hoje, que está comemorando 100 dias do desgoverno do Lula, a conversa que se tem é que ele está lamentando 100 dias sem Bolsonaro. Diz que a pessoa que mais sofre com esses 100 dias é o próprio Lula, que sente saudade do Bolsonaro o tempo todo. Porque, até o momento, a população não sabe dizer o que foi feito nos 100 dias de governo Lula. Eu ouvi uma fala do presidente nacional do Solidariedade, o Paulinho, da Força Sindical, deputado federal, seu colega de parlamento. É seu colega, Bito. Sim, fazer o quê, né? Tá lá. Ele, inclusive, compõe a base do governo Lula. Ele deu uma entrevista à Jovem Pan, vou dar a fonte aqui, que me deixou extremamente preocupado. Ele disse, olha, nós estamos preocupados porque... Quando ele foi pressionado a falar, nós estamos preocupados, sim, porque até agora o governo não apresentou nenhuma pauta para ser discutida no plenário, para a gente poder medir exatamente esse governo no início, agora nesses 100 dias. Não teve nenhum projeto. Não apareceu nada, e isso demonstra claramente que o governo ainda não conseguiu se ajustar e nem encontrar um rumo e uma direção, principalmente na área econômica. Ele falando isso, para mim, despertou assim um sentimento de um companheiro que está preocupado com o futuro do país. Não teve nenhum projeto do Lula na Câmara até agora. Nada. Não fomos votar nada que seja do presidente Lula. Mas já tem 100 dias. Pois é justamente isso. São 100 dias, sem rumos, sem governo, sem planejamento, sem gestão. Não tem nada. Não tem nada. Eu pergunto para a população na rua, até faço um desafio no seu programa, que é Passando a Limpo, né? Então vá para a rua, faça algumas entrevistas, pergunte às pessoas, são 100 dias do governo Lula, o que ele fez? Pergunte para as pessoas, elas não vão saber responder. Como é que vocês estão discutindo exatamente a reforma tributária? Porque nós estamos já há décadas esperando nesse país, pelo menos uns 20 anos, a tal da reforma tributária. Imaginava-se que começaríamos 2023 com essa pauta já alinhada no Congresso, mas pelo jeito... Passaram manteiga e o negócio está escorregadio, não deve acontecer. A reforma tributária ela tinha sido aprovada em todas as comissões até o final do ano passado. Certo. Nesse ano ela voltou para as comissões novamente. Então ela já tinha sido praticamente conclusa e agora ela voltou às comissões novamente. Ela não avança e a tendência é não termos reforma tributária nos próximos 4 anos. Se não tiver reforma tributária em 2023, não vai ter nesses 4 anos. Não terá. Primeiro porque a reforma tributária que o governo Bolsonaro apresentou era com redução de tributos, ou seja, cobrando menos impostos. E a reforma tributária que o Lula quer é cobrando mais impostos. A bancada da direita e o pessoal do centro também, que tem muita relação com os comerciantes e todas as outras pessoas, elas não querem que aumentem os impostos, querem que reduza. Então, um projeto do Lula com um projeto voltado a aumentar impostos não passa. Então, será 4 anos travando a reforma tributária, não terá. Bom, então, se não aprovar a reforma tributária, obviamente nós não vamos avançar na reforma administrativa. Justamente por isso, porque a reforma administrativa que o Lula fez, ele fez através de uma medida provisória que aumentou o número de ministérios, aumentou o número de cargos, aumentou o número de despesa com o serviço público. Então, o Lula aumentou as despesas do Estado e aumentou o cabidão de emprego no Estado. Então, também não vamos ter reforma política. Por isso, a reforma política no Brasil ela não existe, né? Existe a reforma eleitoral, que é mudar o sistema de eleição a cada 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos. Mas muda só o processo eleitoral, que às vezes acaba confundindo o eleitor,
que pensa que está votando no mais votado e elege, às vezes, o menos votado. Há quem diga que a pauta, para ser apresentado no Congresso, um projeto do voto impresso, né, vai voltar com força agora nos próximos meses, já preparando, obviamente, para as próximas eleições daqui a 4 anos. Sim, ela já foi aprovada ano passado, ela virou lei, ela foi sancionada. Infelizmente, ela não foi aplicada. Agora, novamente, estão tentando fazer isso, mas eu acho pouco provável. Eu acredito que nos próximos 4 anos, o Congresso vai travar praticamente tudo. As pautas mais polêmicas, as pautas mais complicadas, elas não avançarão no Congresso. O Congresso está muito dividido e nas pautas complicadas o Lula não tem a maioria dos votos. Então, as principais pautas não passam. Assim como também a direita não tem a maioria dos votos para conseguir aprovar pautas que também são de nossos interesses. O Centrão, mais uma vez, vai pesar, vai ser o fiel da balança? Eu acho que o Centrão, dessa vez, vai travar tudo. Nem para a direita, nem para a esquerda. Mas tem muita emenda parlamentar, tem muito dinheiro sendo distribuído para os partidos. Será que o Centrão vai resistir? Então, o problema é que esses caras, eles são insanáveis. Quanto mais se dá a eles, mais eles querem. Eles não vão sanar. Por mais que o governo Lula, às vezes, ofereça muito dinheiro, como tentaram oferecer para arrancar as assinaturas, eles são insanáveis. Quanto mais oferecer, mais eles vão querer. E prova disso é que ele não conseguiu arrancar as assinaturas da CPMI. A CPMI está correndo aí a vento e popa, deve ser aberta no dia 18 agora, e o Lula não conseguiu desarticular a CPMI. Abílio Brunini na Comissão de Saúde da Câmara Federal. O que nós podemos esperar? Você está na Comissão de Saúde em Brasília, mas os problemas da saúde estão alastrados pelo Brasil afora, a exemplo do que nós estamos vendo aqui no estado de Mato Grosso, na capital. Correto. Olha, eu estou na Comissão de Saúde, na Comissão de Educação, na Comissão de Tributos e Finanças, na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Cultura e na Comissão de Finanças e Tributos. Enfim, a saúde, eu entendo um pouco dela, pelo tanto que a gente fiscalizou, e foi o lugar que eu preferi estar em primeiro lugar. A primeira comissão que eu escolhi foi a Comissão de Saúde. Mas isso por causa de Mato Grosso, por causa de Cuiabá? Por causa de sentir na pele. Assim, todas as outras coisas, elas são muito importantes. Cultura é importante, direitos humanos é importante, mas eu não sei, Guinelo, se você já foi numa UPA, precisando da UPA. Já fui. Então, eu senti na pele isso. Eu convivi com muitas pessoas, passando o sofrimento dessas pessoas e vendo. É impossível, e eu sou arquiteto urbanista, mas é impossível eu ir numa UPA e não me compadecer dessas pessoas. Você ir lá e ver um cara com o filho dele, bebezinho de 1 ano e meio, 2 anos, com 40 graus de febre, e o cara está ali, não tem pediatra, não tem remédio, e ele está lá. Não tem como você falar de todas as outras coisas e você deixar esse assunto de lado. Então, assim, por causa de Cuiabá, por causa de Mato Grosso, por causa da experiência que eu tive aqui, eu não consegui ir para outra comissão sem colocar essa em primeiro lugar. De que maneira você pode ajudar Mato Grosso? E aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, claro. De que maneira você, enquanto membro da Comissão de Saúde na Câmara Federal, que é um cargo importantíssimo, na área mais importante da administração pública, quer seja estadual ou municipal, o que você pode fazer para ajudar Mato Grosso? O que eu já fazia como vereador e continuo fazendo como deputado, que é a fiscalização. Não é falta de dinheiro, entenda bem. Na saúde de Cuiabá, por exemplo, vou dar um exemplo em Cuiabá. Fica à vontade. É R$1 bilhão por ano. Só para a saúde? R$1 bilhão só para a saúde. Não falta dinheiro do governo federal, não falta dinheiro do governo do estado, é má gestão e corrupção. Esse 1 bilhão seria a soma dos recursos federais, estadual e do próprio município? Sim, somando tudo dá 1 bilhão e 300 mil por ano. Sim. 1 bilhão e 300 milhões por ano. Sim. Por ano. E aí você entende o seguinte: desde 2017, 2018, eu venho denunciando. Aí veio 13 operações da Polícia Federal e da Polícia Civil. Foram mais de 7 secretários afastados, 2 presos por corrupção, médicos presos por corrupção, pessoas presas por corrupção. E a fiscalização funciona de tal forma que hoje nós temos uma intervenção na saúde de Cuiabá.
Pela segunda vez. É uma intervenção na saúde decidida pelo Tribunal de Justiça por causa dos escândalos de má gestão e corrupção. Agora, como que a saúde ia revelar esses escândalos? Alguém teve que ir lá fiscalizar. Alguém teve que ir lá mostrar os problemas. A fiscalização é o que vai mostrar a deficiência e vai buscar a solução para a eficiência. Você está acompanhando também os problemas que o Estado está enfrentando em algumas regiões, dentro de hospitais regionais? Tenho a acompanhado. exemplo de Sinop, a exemplo de Cáceres, a exemplo de Rondonópolis, a exemplo de Alta Floresta também? Tenho acompanhado. Tenho recebido as denúncias, tenho feito encaminhamento das denúncias. Às vezes as coisas não saem tão rápido como nós esperávamos. É um exemplo disso, de volta, é o exemplo de Cuiabá. De 2018 para cá eu brigando para que a gente tivesse uma intervenção agora. Na eleição de 2020 eu falei isso, tornei público para todo mundo. Algumas pessoas aí escolheram o Emanuel e aí a saúde está lá do jeito que está e estamos hoje nessa situação. O caso de Sinop, eu recebi diversas denúncias sobre isso, já levantamos as informações, mas o que eu deixo claro, não é só ir lá, eu tenho que ter as informações primeiro para ir lá. Perfeito. Porque só ir lá e ver que tá mal não vai resolver. Então, eu busco as informações primeiro, aí eu vou lá com as informações em mão, coleto informações no local e aí eu faço a denúncia. Às vezes a pessoa pensa que é só aquele vídeo. O vídeo é só a parte visual de todo o trabalho. Porque se eu fosse mostrar para as pessoas o levantamento de dados que a gente faz, o protocolo das denúncias, os documentos, ela não ia querer se informar sobre isso. Então, o vídeo é a parte da comunicação, é a parte visual, mas toda a parte protocolar, toda a parte processual a gente faz. E é por conta disso que teve as operações da polícia, porque a gente denuncia com provas, com fiscalização, com levantamentos de argumentos robustos para tomar essa decisão. Certo. A sua avaliação. Você tem conversado bastante com o governador Mauro Mendes. Você tem estado dentro do governo, participando de algumas reuniões, sim, de algumas tratativas, até pelo fato de ser parlamentar federal, e o governador do estado de Mato Grosso tem cobrado bastante de vocês essa aproximação e cobrado bastante de vocês também, enquanto parlamentares federais, com relação a essa situação da saúde aqui de Cuiabá, né? E nós também temos cobrado bastante o governo do estado sobre essa questão da saúde. Eu mesmo estive lá com ele, conversamos com a interventora, falei, olha, não é porque é interventora que a gente não vai fiscalizar, de modo algum. Nesse final de semana mesmo, eu já estava fiscalizando as UPAs. A Câmara Municipal de Cuiabá foi praticamente proibida de participar do acompanhamento das investigações. De modo algum. Pelo menos o Chico 2000, o presidente, seu amigo, ele reclamou barbaridade. Semana passada falou aqui. Foi um erro que eles cometeram no processo. Assim. Por exemplo, eu sei que lá tem boas pessoas que vão poder auxiliá-los. O erro da CPI que a Câmara tinha aberto, a CPI da intervenção, era o objeto da CPI da intervenção. A CPI da intervenção estava querendo investigar a intervenção do Estado, não é esse o objeto. Realmente eu também concordo que foi objeto, um erro absurdo. É um erro de objeto. Ali. Foi um erro absurdo. Ele não pode ali. fugir da competência dele. A competência dele é municipal. Verdade. Eles podem investigar e podem criar a comissão deles, o que for, para investigar o período da intervenção na saúde de Cuiabá. Ou seja, eles vão investigar a Secretaria de Saúde. Sim. E aí eles têm que colocar lá o objeto, deixar bem claro o objeto, qual é o fato da investigação, e qual é o motivo da investigação e fazer a investigação daquele fato específico. Você acredita que vai ter avanços? Porque tem muita gente reclamando. Tem muita gente reclamando que a intervenção ainda não surtiu o resultado que precisaria com relação já a médicos, medicamentos, atendimento, ainda que chegou alguma coisa já. Olha, surtiu resultados. Primeiro, comprou muito medicamento e já está distribuído esse medicamento na rede. Certo. Segundo, os postos de saúde, eles já estão atendendo sem precisar marcar consulta, agendar. Ótimo. Então, se você está com febre, dor de cabeça, alguma coisa, você não precisa ir numa UPA diretamente. Já pode ir nos postos. Já pode ir nos postos de saúde. Isso facilita e amplia a rede de atendimento. Já está tendo médicos. Nos postos de saúde, nem todos têm, mas muitos têm. Sim. E já está ali. A prefeitura está soltando, a intervenção está soltando um edital para poder convocar os médicos que querem trabalhar na prefeitura. Certo. Porque tem alguns, parece-me, que vão entrar em estado de greve aí. Não, as empresas terceirizadas. Sim. O que aconteceu? Muitas das empresas terceirizadas entraram para um processo de fraude de licitação. Muitas dessas empresas fraudaram o processo de licitação para entrar
Ou fizeram uma dispensa de licitação, né? Ou fizeram uma dispensa para prestar de licitação serviço para o município. Para prestar serviço para o município. E, às vezes, o cara colocava na nota lá, ó, tem 10 médicos, mas ele dava só 6. E ficava colocando uma nota com valor maior do que o que estava sendo entregue. Isso é um absurdo, cara. Estava acontecendo. Isso é um absurdo. Então, isso é um assim, crime contra a sociedade. essas coisas estão sendo levantadas e aí não tem como você pagar por 10 médicos, sendo que só foi entregue 6. Certo. Então, a intervenção está apurando quais foram os serviços que foram entregues da forma adequada, para que o nosso dinheiro, o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro de cada um dos que estão nos assistindo, ele seja honrado e respeitado, pagando aquilo que foi entregue. Acontece que também no meio dessas coisas tem pessoas boas, tem médicos bons que estão trabalhando certinho, que vai lá e cumprir o plantão e acaba sendo penalizado junto, porque esses médicos às vezes entram de sócio oculto dessa empresa. Ele não é sócio declarado e ele não é funcionário da empresa. Porque a empresa, às vezes, não queria contratar esse médico como funcionário, por causa que o direito trabalhista do médico como funcionário ficaria muito caro. Aí um jeito de dar aquela pedalada para não pagar o direito trabalhista, ou até mesmo para não criar uma empresa, uma MEI do médico, para pagar o imposto da nota fiscal, coloca aquele médico como sócio oculto da empresa. E aí, nessa pedalada que eles fizeram fiscal, quando a empresa comete alguma ilegalidade, o sócio oculto acaba pagando o pato junto. Tenho que responder por isso. Então, o problema maior é justamente os processos, a forma com que as coisas são conduzidas. Perfeito. São 19 horas e 58 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Tempo do deputado tomar aqui uma água e nós voltamos a falar sobre eleições 2024, né? E muito mais aqui no Passando a Limpo. Não sai daí não, continue com a gente, voltamos já. De volta com o programa Passando a Limpo, já na reta final do programa, são 20 horas e 26 minutos. Você tem 4 minutos para falar para mim. Você é candidato a prefeito de Cuiabá nas eleições 2024, porque há quem diga que você está fazendo todo esse barulho novamente, foi para a Comissão de Saúde, está discutindo pesquisas por aí, porque quer ser candidato a prefeito novamente, não aceitou a derrota da eleição passada. E hoje o seu nome está evidenciado aí nas pesquisas. Você é candidato, Abílio? É uma pergunta longa e ainda bem que você me deu só 4 minutos, Sim. Então eu não vou conseguir responder essa pergunta para você agora. Fala, e você é candidato em 2024 ou não é, Abílio? Olha, nós estamos estudando, Sim. É uma decisão do partido. Sim. Ela está avaliando toda essa situação. Certo. Teve 4 pesquisas, se eu não me engano. Sim, você aparece como um dos preferidos na pesquisa. Então, quero até agradecer as pessoas que têm respondido o meu nome nas pesquisas, que têm sugerido o meu nome para a Prefeitura de Cuiabá. Muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês. E você é candidato ou não? Eu vou deixar essa decisão mais para frente. Se depender do Abílio hoje, você é candidato à Prefeitura Municipal de Cuiabá? Eu recém fui eleito deputado federal, estamos aí no começo do nosso mandato. Eu acho que é importante a gente dar um pouco mais de tempo para que a gente tome essa decisão, até para avaliar todas as situações que vai acontecer. Analisando o cenário hoje, é mais fácil ser deputado federal com o governo Lula ou vir a ser candidato à Prefeitura Municipal de Cuiabá? Eu acredito que nós precisamos de um bom nome a prefeito de Cuiabá, nós precisamos de uma candidatura sólida à Prefeitura de Cuiabá, para que a Prefeitura não permaneça nas mãos de pessoas erradas, para que ela não vá parar nas mãos de pessoas erradas. Você está preparado para ser candidato à Prefeitura Municipal de Cuiabá? Se for da vontade de Deus, se for da permissão de Deus para que isso aconteça, eu poderei, sim, me colocar à disposição do povo, se caso vier ser necessário que isso aconteça. Eu já me coloquei à disposição do partido, falei para o partido que se for necessário, se for preciso, eu me coloco à disposição, até porque a população, de certa forma, tem solicitado isso, tem pedido isso, e o partido me coloca como pré-candidato a prefeito de Cuiabá. O partido me coloca nessa condição. Eu ainda disse ao partido que é necessário um pouco mais de tempo para que a gente tome uma decisão bem pensada, com o pé no chão, que a população avalie essa decisão.
O partido diz que essa decisão ela já foi avaliada nas últimas 4 pesquisas, mas eu acho que ainda temos 1 ano e pouco para que toma a decisão final. A convenção partidária ela é em fevereiro do ano que vem e até lá tem muito chão para acontecer. Entrevistamos nessa noite o deputado federal Abílio Brunini, do PL. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Né? E, obviamente, ao longo dessa semana, nós vamos ter aqui entrevistas interessantes. Vai valer a pena você acompanhar. Na sequência, programa Meu Mato Grosso com Toninho de Souza. Hermes, um abraço a você. Boa noite. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Certo. Quero mandar um abraço aí pro Toninho e pro Zé Coró. Boa noite a vocês, Toninho e Zé Coró. Que Deus te abençoe. Shalom.